falando de Lula, ele fez uma acusação muito grave sobre o Neymar. Tá. Que o Neymar trocou o apoio ou apoia o senhor por causa do imposto de renda e tal. Tudo. Olha, você não tem como interferir na Receita. Nós sabemos o problema do Neymar, como de outras pessoas no Brasil. Agora, uma acusação leviana por parte dele. Tá? Você não tem como interferir na Receita. Quem, porventura, vai apagar uma coisa lá, vai deixar a pegada. Vai ter a canetada lá e vai dar pra... Um dia pode ter um problema. Entendi. E o pessoal da Receita tem um zelo, um tocante a isso daí. É uma acusação leviana. Se eu tiver oportunidade, falar com o pai do Neymar, processo o cara, pô. Denunciação caluniosa. Tem que provar isso. Agora, o governo dele foi um governo realmente que tinha corrupção em tudo quanto é lugar. Não é mais o governo dele. Então não tem interferência nossa em lugar nenhum. Zero. Agora, uma acusação que deixa mal o Neymar, o pai dele, e também a mim. Agora, por que não abre um processo imediatamente? Para investigar como é que está a questão da Receita dessa dívida do Neymar. Agora, o Lula deve em torno de 15 milhões de reais para a Receita. Ah, é? Deve, sim, esse dia mesmo foi falado, foi até falado, porque ele deve ao fisco em torno de 15 milhões de reais. E aí? Ele tinha que responder sobre isso. Vai dar uma amenizada com ele? Não tem amenizada com ninguém, né? Eu não tenho poder nem de agilizar e nem de acolchombrar. Pegadinha agora, hein? Você viu que eu soltei, ele tá esperto aí. Quem fala, não, ameniza. Fala, então... Mas é isso que eu tô falando. Esse tipo de afirmação é próxima à eleição. Isso desgasta você. A Jovem Pan, ou a Globo, ou o UOL, ou seja lá quem for, coloca uma notícia e depois é desmentido após a eleição, o estrago já foi feito. E aí? Você pode ver, está num crescente... Mas o senhor entendeu? A gente está num paradoxo, porque existe isso da fake news. Sim. Isso afeta muito e, ao mesmo tempo... Mas olha só, como quem fazer uma pratica pré-censura, né? Fake news é o PT. Me aponte uma fake news minha. Me aponte uma. Não tem. Ou que eles acusam que o senhor faz? O que me acusam tem bastante imóveis. Não. O que acusam de o senhor fazer uma fake news em relação a eles? Eles acusam, por exemplo, o TSE tirou inserções minhas onde nós falamos que o Lula é pró-aborto. Não é que eu falo, eu boto a imagem do Lula falando. Olha, aborto é uma questão de saúde pública. E agora quem não quer ter filho, que não tenha. Ele fala isso. Falou isso. E agora falou que é contra o aborto. Mas é lógico. Ele é aquele lobo, né, que está jurando para os cordeiros, depois das eleições, se transformar em vegetariano. Acredita. Ele mesmo falou agora. Ele falou o quê? Também, o Lula, que o político tem que mentir. Que a mentira voa. A verdade ainda tinha. Ele estava falando em relação ao senhor. Ele falou, né? O que ele falou? Pode falar o que ele falou a meu respeito. Ele falou assim... Tem política... Ele falou Bozo, desculpa. Ele falou, o Bozo lá... Ele fala, eu tenho que mentir. Ele tá, aí... Não. Ele estava falando em relação ao senhor. Mas qual é a mentira que eu peguei? É verdade que realmente numa entrevista anterior ele falou assim, não, eu menti quando eu falava que tantos passavam fome, isso aí é uma entrevista antiga dele, né? A gente tem que exagerar mesmo e tal. Isso é uma coisa, se não me engano, antiga. Pode até conferir, não tinha? Não, é antiga. Sim, que ele falava mesmo? Que ele tinha 30 milhões de crianças abandonadas no Brasil. Aí ele exagerava. 30 milhões. Isso sim. Agora, isso é em relação ao senhor, tá falando do senhor. Agora é o seguinte, qual mas mentira? Ele virou agora contra o aborto agora. Mas é lógico, é o interesse dele político, eleitoral. Mas as pessoas não mudam? Não, ele mas de uma hora, falta 10 dias para ele é evangélico, não é? O candidato ao governo do Rio de Janeiro, não sei se é o Freixo, o Molon, não sei. Freixo falou que era contra as drogas. Contra as drogas. E ele... Na reta final, é contra as drogas. Acredita quem quer. As pessoas mudam, Bolsonaro. Mas... mudam. Com o tempo, concordo que muda. Não, sim. Mas não tão rapidamente assim. O senhor acha, então, que ele não pode ter mudado? É porque ele viu que... Se ele vier aqui, a gente está negociando isso, eu vou perguntar para ele, mudou mesmo e tal? Porque às vezes as pessoas mudam. Tudo bem. O senhor mudou em alguma coisa... Com o tempo, ao longo do tempo, por exemplo, sim. Alguma coisa que o senhor